Batseba nasceu em um período tumultuado na história de Israel, quando o reino estava se consolidando sob o comando do rei Davi, mas também atravessava crises internas, pressões externas e desafios de liderança. O ambiente em que ela foi criada estava repleto de responsabilidades e expectativas. A nação vivia em um estado de constante transição, lutando para se estabelecer firmemente como uma potência no Oriente Médio, mas também enfrentando as complexidades de um governo centralizado. Ela não era uma mulher comum. Sua linhagem estava entrelaçada com as figuras mais poderosas de Israel, e sua vida, desde o nascimento, foi marcada pela complexidade do destino divino. Sua família estava envolvida diretamente nas questões de guerra, política e poder, sendo parte do círculo mais íntimo da corte real. Batseba cresceu observando de perto os altos e baixos da liderança de Davi, entendendo, desde jovem, que sua vida estava entrelaçada com os eventos que moldavam o futuro de Israel. Além disso, o peso das escolhas feitas pelos homens ao seu redor frequentemente ressoava em sua própria existência, sendo ela, muitas vezes, uma figura passiva nas grandes decisões políticas, mas que, eventualmente, se tornaria uma peça-chave no desenrolar de toda essa história. Sua família era respeitada, mas também envolvida em muitas das intrigas e batalhas que se desenrolavam nas sombras do poder real. Seu pai, Elia, era um guerreiro leal do rei Davi, um dos guerreiros mais corajosos que defendiam a cidade de Jerusalém, e seu avô, Itafel, era um conselheiro renomado, cujas decisões tinham repercussões profundas para o reino. Embora essas figuras fossem símbolo de coragem e sabedoria, elas também eram parte de um sistema de poder onde alianças e traições podiam determinar o destino de uma nação inteira. Batseba cresceu em uma casa onde o respeito pela autoridade, a honra e o sacrifício pela pátria eram valores centrais. Mas esses mesmos valores também traziam a constante pressão de viver sob os olhos de uma sociedade que exigia lealdade absoluta e perfeição de seus filhos. Batseba passou sua infância ouvindo as histórias de glórias passadas de Israel, das vitórias em batalhas e das promessas de Deus a seu povo. Mas ela também viu, em sua própria casa, a realidade das tensões políticas e dos sacrifícios feitos pelos homens que serviam ao rei. Seu pai, embora respeitado, raramente estava presente, e sua vida era uma jornada marcada por viagens longas e perigosas. Isso forjou Batseba desde cedo para ser uma mulher resiliente, mesmo enquanto seu coração ansiava por algo mais tranquilo, mais pessoal. Aos olhos da sociedade, Batseba estava destinada a seguir os passos das mulheres de sua linhagem, assumindo um papel de esposa fiel e cuidadora do lar. Casou-se com Urias, um homem de honra e coragem, também um soldado dedicado ao rei Davi. Urias era um homem de princípios, alguém que, como o próprio Davi, vivia pela lealdade e pelo dever para com seu rei. No entanto, os ventos da guerra estavam sempre presentes, e Urias, como outros guerreiros, passava longos períodos longe de sua esposa, lutando ao lado do rei em batalhas que moldavam o destino de Israel. Batseba, por sua vez, ficava em Jerusalém, distante das batalhas, mas não livre da pressão que permeava os bastidores da corte e da sociedade. Embora sua vida com Urias fosse marcada por amor e respeito, ela não estava imune às pressões de um mundo que olhava constantemente para aqueles ligados ao poder. Sua vida, aparentemente tranquila, era na verdade uma observadora da grande história de Israel, enquanto ela mesma aguardava o retorno de seu marido. Mas o destino, como tantas vezes acontece, reserva momentos de transformação que ninguém pode prever. Foi em um dia quente de verão, quando o sol estava forte sobre Jerusalém, que Batseba decidiu tomar um banho para se refrescar. Como muitas mulheres da época, ela buscava esse momento de intimidade consigo mesma, uma pausa nas tarefas cotidianas. Mas o que parecia ser um simples momento de alívio pessoal foi, na verdade, o ponto de virada que mudaria sua vida e a história de Israel. O rei Davi, em seu palácio, avistou Batseba a partir do alto da cidade. O calor do dia e o peso de suas próprias responsabilidades como rei fizeram com que Davi se sentisse vazio e perdido. E foi justamente naquele momento de vulnerabilidade que os olhos de Davi se fixaram em Batseba. Ela, banhada pela luz dourada do sol e pela suavidade da água, atraiu seu olhar de forma irresistível. Davi, que já era acostumado a ter seus desejos atendidos por sua posição, não hesitou em mandar que ela fosse trazida ao palácio. Ele sabia quem ela era, sabia que ela era esposa de Urias, um de seus guerreiros mais leais. Mas o desejo o cegou.
O rei, embora tendo vivido muitas vitórias, estava agora sendo consumido por uma tentação que ultrapassava qualquer ética ou moralidade. Quando Batseba chegou ao palácio, ela estava prestes a enfrentar uma força maior do que poderia imaginar. Davi, com sua habilidade de persuasão, tratou-a de maneira diferente, com um cuidado especial, como se fosse a única pessoa importante no mundo naquele momento. O encontro entre os dois se tornou um jogo de sedução, e, apesar de Batseba ser casada, ela foi envolvida por seu poder e carisma. O que começou como um simples encontro logo se transformou em algo profundo e perigoso. Não foi apenas o desejo físico que os uniu, mas uma tensão emocional e espiritual que, mais tarde, viria a ter consequências devastadoras. Quando Batseba descobriu que estava grávida, o peso do que acontecerá caiu sobre ela como uma avalanche. Ela, que era esposa de Urias, um homem leal, agora carregava o fardo de um pecado que, se exposto, destruiria sua vida e a reputação de Davi. Foi nesse momento que o destino dele se entrelaçou com tragédia e vergonha. Davi, ao saber da gravidez de Batseba, ficou desesperado. Ele sabia que o escândalo seria devastador para ele, para a corte e para todo o reino de Israel. Davi, que sempre foi um homem de ação, agora via-se diante de um dilema moral. Como encobrir um pecado tão grave? Como fazer com que o erro fosse esquecido? Ele chamou Urias de volta do campo de batalha, usando uma desculpa para saber como estavam as batalhas. Mas o que Davi realmente queria era uma solução para encobrir a verdade. Ele planejou que Urias voltasse para casa, se deitasse com sua esposa e acreditasse que o filho de Batseba fosse seu. No entanto, Urias, com a lealdade que sempre o caracterizou, recusou-se a descansar em casa enquanto seus companheiros de armas estavam em guerra. Como posso fazer isso enquanto meus irmãos de armas estão em campo? Disse ele, sem saber que sua integridade estava frustrando os planos de Davi. Essa recusa foi um golpe para Davi, que agora via suas manipulações sendo desfeitas por um homem tão orado. Davi, então, tomou uma decisão ainda mais sombria. Ele enviou Urias de volta ao campo de batalha com uma carta que carregava sua própria sentença de morte. A carta, escrita por Davi, ordenava que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde as chances de sobrevivência eram mínimas. Urias, sem saber da traição, cumpriu sua missão, confiando na liderança de Davi, e foi morto em combate. Quando Davi soube da morte de Urias, ele sentiu um alívio imediato, mas ao mesmo tempo, uma sombra de culpa começou a pesar sobre sua consciência. Ele sabia que não poderia mais escapar das consequências de seus atos. O rei Davi, pensando que havia conseguido encobrir sua falta, casou-se rapidamente com Batseba. No entanto, sua alma estava em tormento, e Deus não deixou seu pecado impune. Deus enviou o profeta Natã para confrontar o rei com sua transgressão. Natã, sendo um homem de coragem e fé, entrou no palácio e, de forma estratégica, contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que, em vez de pegar uma ovelha de seu próprio rebanho, roubou a única ovelha de um homem pobre. Davi, ouvindo a história, ficou indignado e exclamou que aquele homem deveria morrer. Foi então que Natã, com firmeza, disse: Você é esse homem. As palavras de Natã cortaram Davi como uma lâmina. Ele ficou paralisado pela revelação. Davi reconheceu, finalmente, o peso de seu pecado e se arrependeu profundamente diante de Deus. Mas as consequências de suas ações não poderiam ser apagadas. O profeta Natã declarou que, por causa do pecado de Davi, o filho de Batseba morreria. A dor foi imensa para ambos, mas especialmente para Batseba, que estava profundamente ligada ao seu filho, que representava uma nova esperança para ela. Quando a criança morreu, o luto de Batseba foi doloroso, mas também marcante de uma forma profunda. Ela se viu em um lugar de sofrimento imenso, mas também de transformação espiritual. Após a morte de seu filho, Batseba e Davi foram confrontados pela dor de perder algo tão precioso, mas também pela promessa de que, de alguma forma, algo novo surgiria. O nascimento de Salomão, o filho de Davi e Batseba, foi a resposta divina à dor e ao arrependimento. Salomão não era apenas o herdeiro de um trono, mas também o símbolo da restauração e da misericórdia de Deus. Ele foi ungido por Deus para ser o próximo rei de Israel, e Deus mesmo lhe deu um nome especial, Gedidias, que significa o amado do Senhor.
Esse nome refletia não só o amor de Deus por Salomão, mas também a graça que estava sendo derramada sobre a casa de Davi. Salomão foi criado sob a orientação e os cuidados de Batseba, que, embora tivesse sofrido profundamente, agora havia uma nova chance para o futuro de Israel. Ele se tornaria o rei mais sábio da história de Israel, e seu reinado seria marcado por paz, prosperidade e sabedoria. Para Batseba, a dor de seu passado e as dificuldades que ela enfrentou foram transformadas em uma bênção para o futuro. Através de Salomão, ela não apenas encontrou a redenção, mas também cumpriu seu papel em ajudar a estabelecer um reino de paz que seria lembrado por gerações. A história de Batseba é uma das mais poderosas da Bíblia. Ela começou sua jornada em um contexto de dor, perda e traição, mas, ao final, se tornou uma figura de força, sabedoria e redenção. Sua vida mostra que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus pode transformar os erros humanos e usar os momentos de falha como oportunidades de crescimento e restauração. Cada passo que ela deu, desde a tragédia de perder seu primeiro filho até a experiência de ser a esposa de um rei que cometera grandes pecados, foi uma lição de resiliência e fé. Batseba não foi definida pelo pecado que cometeu, mas pela graça que Deus derramou sobre ela. Ela foi escolhida para ser a mãe de Salomão, o rei que traria sabedoria ao reino e cumpriria o plano divino. Em meio à dor e ao sofrimento, Batseba se tornou uma mulher de enorme influência, não apenas para sua família, mas para toda a nação de Israel. Sua história é uma história de superação, de fé e da capacidade de Deus para trazer beleza de meio da dor. Ela exemplifica a ideia de que, por mais profunda que seja a escuridão, a luz da graça de Deus pode sempre prevalecer, renovando e transformando tudo o que parece perdido. Antes de terminarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar a acompanhar mais conteúdos edificantes. Até a próxima, e que Deus o abençoe poderosamente.